Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Sindicast, o podcast do Sindicato dos Comerciários de Taubaté e região. E o bate-papo deste episódio é muito gostoso, é um assunto de superação com a escritora, psicóloga e também palestrante Angélica Miller, autora do livro Além dos Limites. Seja muito bem-vinda, Angélica. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui, podendo falar um pouquinho da minha história de vida, né? Que é um momento de superação e de resiliência. Eu sei que esse livro vai poder fazer muitas pontes, né, na vida das pessoas. Com certeza. Mas antes de a gente mergulhar assim, no livro, como que você se sente trazendo essa história à tona, escrevendo um livro? Muito feliz, né? Porque eu sei que através desse livro ele vai tocar muitas pessoas, né? Mostrar como que a gente pode interagir com a dificuldade e superar qualquer coisa, né? Eu falo assim que dentro da gente tem uma luz, uma força, né? Que a gente tem que limpar, vasculhar e tudo dá certo. E você se lembra do momento que você pensou, não, eu tenho que contar a minha história, eu tenho que escrever um livro sobre isso? Sim, eu lembro, eu estava na UTI ainda. Ai, Eu vim da UTI e falei assim, ai, graças a Deus, estou viva, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa com isso, né? Levar isso para as pessoas, né? Ah, não é falar da dificuldade, não, é de falar assim, qualquer coisa a gente consegue superar. Imagino. E como é que você se sentiu assim, essa história de superação, né? Como que foi o processo de escrever uma coisa tão íntima? Olha, quando eu comecei a escrever, eu falei, ai, eu não vou dar conta, né, de reviver tudo aquilo de novo. Eu falei, não, eu tenho que dar conta, né? É engraçado que no momento da minha oração íntima ali, né, com o meu eu ali, e eu falava assim, não, eu preciso levar isso ao mundo, né, às pessoas, e falar que não, todo mundo consegue, né, e ver, né, que não é a falta de alguma coisa ou a dificuldade, né? Você vai conseguir passar tudo, né? Eu brinco assim, a gente só não passa a morte, né? Quer dizer, passar a gente passa, né? Mas assim, eu digo assim, a gente só não tem a resolução para a morte, o resto a gente dá conta de tudo, né? Basta a gente acessar o Sim. nosso interior ali. Sim, e você fala muito sobre resiliência, né? O que significa isso para você depois de tudo que você passou? A gente sabe que a gente não pode contar muito da história, senão a gente vai contar o contexto do livro em si. Sim. Mas como que foi isso para você? Bom, eu digo assim, que a resiliência é como acordar de manhã e falar assim, eu sou grata, né? É isso, né? Que dá toda a diferença de você acordar e falar, nossa, mais um dia. Não, que bom, mais um dia que eu posso fazer algo diferente, né? Na minha vida, na vida das pessoas que me cercam. Resiliência para mim é isso, né? É fazer cada dia ali diferente, né? Não o mesmo dia, né? E sim, algo diferente, algo novo todos os dias, né? Fazendo um pequeno spoiler, né? A gente vai falar sobre a amputação da sua perna foi um divisor de águas na sua vida, Com né? certeza. Então conta pra gente como é que foi esse processo de adaptação, esse processo de autoaceitação. Conta pra gente. Então, a autoaceitação eu fiz antes da amputação, né? Até engraçado falar sobre isso, né? No momento de muita dor, eu falava assim, eu não vou dar conta dessa dor, né? Tanto que a cirurgia estava marcada para o dia 17 de novembro e eu pedi para antecipar, né? É insano falar isso, né? Eu falei, não, a dor tá insuportável, né? E eu falava assim, né? No processo, né, das 4 cirurgias, né, na tentativa de não amputação, eu falava, tá, tudo bem, não deu certo, vamos lá, o que que eu preciso fazer com isso, né? Tipo assim, a amputação, ela tá ali às claras, né? Mesmo eles não tendo falado ainda, né? Eu falei, o que que eu vou fazer com isso? Tá, eu vou fazer algo bem bonito com isso então, né? Tanto para mim quanto para os outros, né? E aí foi nisso que foi surgindo, né? Assim, não, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo. E aí nisso algo, né? Tem vários projetos que eu quero fazer, né? Um deles é auxiliar as pessoas que não têm a prótese, né? E isso, claro, a longo prazo, não é agora, né? O primeiro momento é o livro, né? Que é falar um pouquinho da amputação e como eu lidei com isso, né? E como eu lidei com isso? Eu falei assim, não, eu não tenho o que faça. Já foi embora, né? A minha perninha já foi embora. Então, o que que eu posso fazer? É arrumar uma e colocar um glitter bem bonito, eu brinquei, né? E sair brilhando. O que que é sair brilhando, né? Levar à luz as pessoas, né? Que eles possam ver assim, não tipo assim, eu quero ser a popstar. Não é isso, mas no sentido assim, nossa, tá vendo aquela menina ali? Olha o brilho no olhar dela, né? O que que tem nela de diferente? Como que ela consegue lidar com isso, né? E, tipo assim, incentivar as pessoas, né? Tanto que no meu Instagram, várias pessoas falam, nossa, que legal, você faz academia, você faz isso, fez aquilo outro, né? Eu não pego nem esse peso que você pega. Sim, não é um pesão, mas, assim, em vista da dificuldade, né? Sim. É algo, assim, que possa inspirar as pessoas, né? É nesse sentido.
Bacana. A gente sabe que algumas coisas são muito difíceis, a gente mal consegue imaginar o que você passou. Mas em algum momento você pensou em desistir? Como é que foi esse processo? O que te manteve firme? O que te motivou? Uhum. Eu digo assim, o que me auxiliou foi a minha espiritualidade, né? É o que eu sempre falo, a gente tem um eu superior dentro da gente, você tem que acessar, né? Independente de qual religião você esteja, né? Ah, não tem nenhuma, não tem problema também, tem como você acessar, né? Então, assim, a sua força está ali dentro. Então, assim, você tem que limpar, jogar o que não presta fora. Eu falo assim, na terapia, né, a gente tem que jogar tudo aquilo que não serve mais. Né? O que que é isso? Hábitos velhos, crenças limitantes, né? Enfim, né? E eu falava assim, não, gente, esse livro ele tem que chegar, né, às pessoas para mostrar esse pouquinho desse limpar, desse agir, desse caminhar, né? E eu lidei a amputação com a minha espiritualidade, né? E eu conversava muito com Deus, eu falava assim, o que que o senhor quer, né, disso tudo, né? O que que eu tenho que fazer com tudo isso, né? Tanto que a capa do livro, né, foi muito interessante, foi através do momento da minha oração ali, né? Eles perguntaram, como que você quer a capa? Eu falei assim, bom, não faço ideia. Aí eu lembrei, nossa, aquele dia que eu estava ali naquela conexão comigo mesmo, né? E eu tive essa imagem, enfim, né? Então, assim, o que me auxiliou na amputação, né? Além, claro, dos meus familiares, dos meus amigos, né? Que, assim, até no livro eu conto, né? Um casal de amigo que eles fizeram, assim, fala, gente, eu não imaginaria um familiar fazendo isso que eles fizeram, né? Aí você Então, percebe que tem tantas pessoas que podem te apoiar nessa rede, né? sim, né? E assim, mesmo que você não tenha uma rede, né? Você precisa ser o seu suporte, né? Então, assim, a gente sabe que tem muitas pessoas que não têm essa família, esses amigos, né? E tem que lutar sozinho, né? Sim. Então, eu digo assim, você canalizando, você procurando essa força, né? Você dá conta. Quando eu falo dá conta, você consegue caminhar, né? E é É isso. isso que eu acho que eu ia perguntar aqui. Você, como psicóloga, já ajudou muitas pessoas a se encontrar, a força própria e tal. Uhum. Como que foi esse processo de você encontrar a sua própria força para lidar com tudo isso, Engraçado, né, você perguntando né? isso, né? Logo depois da amputação, eles pedem para a gente fazer terapia, né? Enfim, né? E aí eu fui, né? Eu falei assim, ai, gente, eu acho que não preciso, não. Eu brinquei, né? Daí eu falei, não, vamos lá. Daí eu fui conversando com a psicóloga, falei do meu caso, falei assim, quais são os meus projetos. Eu já cheguei chegando com o projeto, né? Ela falou assim, calma aí, né? Ela brincou, né? Eu falei, não, do livro, do instituto que eu quero criar, né? Enfim, né? E ela falava assim, já está muito bem. Né? Ela falava assim, não é por você ser psicóloga, é porque você sempre teve essa força, né? Essa força, assim, não é assim, através assim, de algumas terapias, seja elas de quais forem, né? Mas assim, é de você, né? Dessa luta, dessa garra. Aí, porque ela falou isso, porque eu contei um pouquinho da minha trajetória de vida, né? A Sim. minha primeira gestação, como que foi, né? Que eu tive uma eclâmpsia, eu quase morri também, né? Meu filho, né, quase morreu. Então, assim, e eu fui contando um pouquinho desde lá de trás até agora. Ela falou assim: calma, então não precisa nem de terapia. Mas a gente fez algumas sessões. Ela falou assim: olha, eu vou te dar alta porque você está muito bem, né? Você está muito bem mesmo, né? E Isso foi isso. mudou a forma como você acolhe o outro hoje? Bom, acho que assim, o acolhimento eu sempre acolhi bem, assim, no sentido assim, de empatia, de ter esse cuidado, né? Eu acho assim, o que Uhum. está ajudando bastante, né? Talvez, né, seja o fato de eu ter passado por tudo isso, né? Até tem um paciente que fala assim, nossa, ela fala assim, ela é fogo, né? Para não falar outra palavra, né? Ela é fogo, né? Porque aí tem um outro que falava assim, né? Ai, Angélica, suas piadas, né? Porque fazer esse trocadilho, né? No A sentido assim, leveza, né? da leveza, né? Porque a vida não é só trabalhar, não é só pagar conta, é viver, né? É. E é uma das coisas que eu sempre pego assim no pé, né? Dos pacientes. Olha, sorte que você tem dois, eu brinco assim, né? Aí eu falo assim, vai viajar, né? Faça um compromisso com você no dia do seu aniversário, faça uma viagem. Ah, não tem dinheiro, vai tomar um sorvete, vai jantar fora, faça algo por você, né? Uhum. Porque você trabalha para poder proporcionar alguma coisa para você, né? E vida só tem uma, né? E vida só tenho. Bom, você considera que, além dos limites, o livro da Angélica Miller, que a gente está conversando hoje, psicóloga, escritora e também palestrante, você acredita que esse livro seja uma extensão do seu trabalho terapêutico? Sim, né? É. Uhum, sim, porque nada mais é do que você ter esse autoconhecimento, né? De você saber Sim. lidar com as coisas do dia a dia, seja ela pequenininha ou grande, né?
Então, assim, você tendo esse autoconhecimento, sabendo o que que você gosta, o que que você não gosta, o que que você suporta ali, né, na situação, vai te auxiliar muito, né? E tem alguma parte do livro, claro que acredito que é a história toda, mas assim, tem alguma parte em específico, sem dar spoiler pra gente, que te emociona muito? Mesmo você tocando nesse assunto até Na hoje? verdade, assim, não é porque fui eu que escrevi, mas quando eu estava lendo, quando ele me chegou, eu chorei inteiro, né? Eu falei assim, meu Deus, passei por tudo isso, né? Tô aqui hoje contando a minha história, né? Tem sim, tem momentos que você vai dar risada, que é a viagem, enfim, né? Eu faço esse livro, é realmente uma viagem, né? Para o seu interior, né? E a gente sabe que a gente vive num mundo hoje de muitas dores invisíveis, né? Sim. E como que você poderia dar um conselho para uma pessoa que está passando por uma dor, uma perda ou alguma coisa difícil que a gente não pode medir dor, né? Seja Sim. ela invisível ou não. Uhum. Cada um sabe a dor de si, Sim. de ser que é. E como que você pode dar um conselho para uma pessoa que está passando por isso? Acreditar que tudo vai passar, né? Tudo, eu falei, eu já ia te soltar uma piada, né? Tem a paciente que eu falo assim, Brás, se tudo passa, até uva passa, né? Por quê? No sentido, se tudo vai passar, né? São momentos, desde que a gente tem os momentos alegres, os momentos ruins, tudo vai passar, né? É um período, né? Então, assim, para a gente entender, tipo, igual eu brinco, passei pela amputação, vai passar, né? Vai passar o processo curativo, né? O processo de eu colocar a Angeliquete, que chama a prótese, né? Que ela tem nome também, né? Falta só o brilhinho, né? Então, assim, tudo vai passar, né? Acreditar em você, na sua força, né? Não só olhar a dificuldade ao seu redor, né? Perceber que você é além da dificuldade, né? E às vezes eu falava para meus pacientes assim, né? Você é mais do que um CID, né? Do que um número ali, né? Do seu transtorno. Você é muito mais que isso, né? Tanto que eu sou muito mais que a minha amputação da perna, né? Então, assim, de olhar além, né? E que é o livro, né? Além dos limites, você olhar além da sua dificuldade, né? E como que foi esse processo de voltar ao trabalho, de voltar a atender como psicóloga? Foi bem interessante, que eu cheguei em casa, né? Aí no dia 17 de novembro, né? Depois da amputação, eu falei assim, que dia que eu volto a atender, né? Porque já fazia 30 dias ali que eu estava sem atendimento, né? Eu falei, não, vou dar esse período de curativo e já vou marcar. Aí eu voltei a atender em dezembro, né? Eu amputei em novembro e em dezembro eu já estava atendendo. Claro que no espaço do online, né? Porque não tinha como eu estar indo, porque estava com ponto, enfim, né? Mas assim, o quanto antes eu queria voltar à minha rotina. Por quê? Né? Porque tudo isso auxilia, né? Na sua mente, no seu corpo, enfim, né? É não ficar parado ali, mesmo em meio a toda aquela Oficina vazia, né? oficina vazia, é isso aí mesmo, né? Então, assim, independente do que você faça, você tem que estar ali na movimentação, né? Ativa. E assim, hoje eu atendo online, né? Porque daí eu tive que fechar meu consultório, que era em Guaratinguetá, né? Que era no espaço físico, né? E eu falei assim, então vamos optar então pelo online, né? Que até tá voltando, né? E aí conforme for melhorando, né, a protetização, né? E aí eu volto de novo com esse espaço físico, né? Então a gente está falando de essa operação de novembro de 23. 23. Então há 1 ano e 5 meses, 6 meses que você está assim. E se você pudesse dar então um conselho para as pessoas, falando o que é viver além dos limites? É você superar suas dificuldades diárias ali, né? Seja elas pequenininha na rotina, né? É você ver além, né? Além do que? Da dificuldade, da problemática, dos relacionamentos que não estão bacanas, né? Enfim, né? De ver além, né? O que que você pode fazer com isso? Depende de você a mudança? Sim, então vai lá e muda, né? Não depende? Vai lá, sai fora, né? É bem simples, É né? bem simples. Bom, e quais são os seus próximos projetos? Pretende escrever mais um livro, alguma continuação, algum outro projeto? Na verdade, assim, o livro, né? Quando, né, na minha intimidade ele foi solicitado, né, fazer, escrever para que a ponte pudesse ali acontecer, né? Eu já sabia que o segundo ia estar ali já escondidinho, né? Escondidinho no sentido assim de falar sobre a Angeliquete, né, que é a minha prótese, né? Que agora ela está no processo de mudança ali, né? Porque para ajudar eu caí, quebrei o braço, né? Então assim, eu fiquei um tempinho de molho, né? Então na volta, né? Eu falei assim, tem mais conteúdo ainda para escrever, né? Ou seja, em meio a toda dificuldade, vai aparecer outra dificuldade, você tem que ir caminhar, não pode parar, né? Sim, a vida continua, né? Com certeza. Bom, e com Angélica, leveza, né? Com leveza, com piadas, enfim, né? Com alegria, sim. né? Bom, Angélica, onde que o pessoal
pode comprar seu livro, adquirir? Quais são suas redes sociais? Bom, Como é que o pessoal faz para entrar em contato com você? por enquanto, a gente está através do Instagram, né? Que é a rede social que eu mais estou utilizando no momento, né? E aí depois, conforme a segunda edição e o segundo, né? Aí a gente está pensando numa coisa maior, né? Porque Bacana. essa foi a primeira, tudo é a primeira vez é difícil, né? Sim, sim. Eu brinco que isso é a primeira vez de voltar a andar, a primeira vez de escrever um livro, né? Então, assim, mas a gente não pode parar, né? E eu falo muito isso, não pode parar, porque assim, a gente não pode mesmo, né? A vida é linda, né? A gente tem que viver ela bem, com leveza. E lembrar, a gente só tem essa, né? Angélica, muito obrigada por dividir uma história tão linda com a gente, viu? Imagina, eu que agradeço o convite, né? Espero que esse livro, né, possa chegar às pessoas com uma forma de, puxa, vamos lá, né? Vamos caminhar mais um pouco, porque dá certo, né? Pessoal, se vocês quiserem, então, para quem tem interesse em adquirir o livro, Além dos Limites, da Angélica Miller, pode entrar em contato com ela pelas redes sociais. Esse papo foi enriquecedor. Espero que tenha ajudado muito você a progredir, a pensar, a refletir mais sobre resiliência, que a gente pensa que a gente tem um problema, às vezes nosso problema também é tão pequeno, mas assim, dentro de todas as dificuldades da vida, espero que esse bate-papo tenha te ajudado muito. O livro, Além dos Limites, já está disponível, então é só entrar em contato. Aqui no vídeo tem a descrição, então, o contato para você falar com a Angélica Miller, adquirir seu livro, e a gente se encontra no próximo episódio do Sindicast. Até mais!